direcionar para o professor global? Tem. No vídeo aulas eu acho que tem um vídeo do professor global. Ele interessa o professor global com o vídeo visual, dá para duas possibilidades. Talvez não tenha. Boa ideia. Isso, boa ideia. Está com direito para mim. Está atrasado. No professor visual, você tem um vídeo do professor global. Tem lá o tem também, né? Vamos lá então. Vamos lá pro pessoal, falar com eles para comunicar. Eu só falei que a vida de semana que vem, bom, então vamos pensar, né? Bom, então é o seguinte, hoje vocês vão entrar um pouco em ação, né? Vocês trabalharam bastante essa semana aí, coisa. Eu vou querer fazer algumas observações aqui sobre a questão do momento de polo elétrico, né? Porque nós falamos aí no meio dessa semana desse resultado interessante. Eu acho que como a gente está nos surroundings, né? Tá nas vizinhanças dessa discussão, eu acho que vale a pena a gente aproveitar o que vocês estão fazendo, né? Para a gente poder discutir um pouco essa questão do momento de polo elétrico também, que em geral é colocada meio de lado. Né? Porque dentro daquele ideia, se a gente olhar bem a equação do Dirac, quando a gente pega a equação do Dirac, faz a redução não relativista dela, a gente ganha direto o momento de polo magnético. A gente ganha a razão geomagnética G igual a 2. Mas o momento de polo elétrico, ele não sai da equação do Dirac. O momento de polo elétrico, no modelo padrão, ele sai não via QED. Ele sai como induzido pelo setor de quartos. Loops de quartos que contribuem indiretamente. Então, o efeito de loop. Por isso que ele é tão pequeno também, né? O limite, né? Então, como a gente está colocando aqui, deixa eu colocar o seguinte. Então, qual é a nossa ideia que nós estamos tendo aqui ao longo desse curso? Nós estamos tentando discutir propriedades, sobretudo magnéticas, né? O Luiz está estudando aí a questão do espirro massivo por um ponto de vista, a interação eletromagnética, as inconsistências que pode ter, o que tem que se fazer, adotando lá o método Katov. E nós estamos olhando, vocês aí mais avançados em teoria de campo, pelas vias da teoria de campo, sobretudo com efeitos de loop. Né? Bom, então a gente tem, até agora, se concentrou na decomposição de Gordon, bastante, eles trabalharam bastante, e a gente viu que pela decomposição de Gordon, na parte do momento transfer, a gente pode ter informações sobre o momento de polo magnético. Inclusive o Pedro fez esse exercício aí, vocês lá trabalharam juntos, né? Mostrar, calcular a razão G igual a 2, usando direto a decomposição de Gordon, sem precisar fazer aquele ritmo relativamente baixo, que isso é interessante mostrar aqui. E também no caso do spin 1, a decomposição de Gordon para a corrente vetorial, e também mostrar que a razão geomagnética sai G igual a 2 sem precisar da redução não relativista. Então, o material que eu passei para vocês, que vocês têm escrito, eu faço a redução não relativista. Mas eu acho interessante agora a gente ver na teoria completa, sem a redução não relativista, fazendo do limite relativístico. Eu acho que isso é interessante vocês mostrarem. Bom, só alguns pontos aqui sobre a questão do momento de polo elétrico. Eu acho que é importante ressaltar. O momento de polo magnético, né, quando a gente pega lá, vamos dizer assim, a gente pega a equação de Pauli, vou colocar aqui. Colocar a equação de Pauli, que a gente já sabe, vem da redução não relativista e a equação de Dirac. A equação de Pauli vai dar para nós que, né,
Boa. Diego, você pode fechar a porta para a gente, por favor? Está lá refrigerado aí, vai escapar. Obrigado, hein? Bom, então a equação de Paulo, né? O momento então, de polo magnético aqui do elétrico, vamos ensinar de uma elétrica, né? Uma razão, giro magnética, o magnetosmol, e o spin. O spin é um meio de sigma e aqui é 2. Então, na verdade, isso aqui vale 2, né? Isso aqui é 2. Isso aqui é um meio de sigma. Eu vou dar a cortada do AC igual. Então, a gente tem a interação. Vamos dar uma olhadinha só nas propriedades para paridade, né? Quando a gente faz a transformação de paridade, a paridade ela transforma x em menos x. Então, ela transforma R em menos R, transforma P em menos P. Então, a transformação de paridade ela não mexe no momento angular. O momento angular é um pseudo-vetor. Então, o momento angular vai no momento angular. Então, o spin, que é o momento angular, ele também vai no próprio spin. Não há uma mudança de spin por paridade. O campo magnético ele é rotacional de ar. Então, o rotacional muda de sinal na paridade e o ar também muda de sinal na paridade. O potencial vetor é um verdadeiro vetor, não é um pseudo-vetor. Então, com transformação de paridade, o D também é um pseudo-vetor. O potencial é um vetor, mas o D é um pseudo-vetor. Então, essa transformação aqui, ela preserva, essa interação, ela preserva a paridade. Então, a interação magnética, né, lá, a interação do dipolo magnético e do campo magnético, ela respeita a paridade, porque eu não mudo nem o spin, então o spin é um pseudo-vetor e o D é um pseudo-vetor. Vamos ver a reversão temporal. Quando a gente faz uma transformação de reversão temporal, né, o momento angular, que é R vetor P, o R não muda, o momento muda por causa da velocidade, é dv/dt. Quando eu mudo o sinal do tempo, eu mudo o sinal da velocidade, então eu mudo o sinal do momento. Então o L vai em menos R. Então o spin também, como ele é um momento angular, com reversão temporal, o spin também muda. E o campo magnético, vamos ver o que acontece. Então a gente pega as equações de máquina rotacional de D igual a dE dt mais zero J. Faz na J. Vou colocar assim. Então, quando eu faço uma transformação, aí o R é menos gradiente de φ menos dA/dt. E a divergência de R é ρ. Então, quando eu faço uma transformação de reversão temporal, ρ é carga por unidade de volume. Então, eu não mudo o ρ. Aqui, eu também não mudo. Isso aqui é uma reversão temporal, não muda no gradiente. O campo elétrico, ele é, isso aqui não muda. Então, o campo elétrico não tem que mudar, por reversão temporal. As equações de Max são, o eletromagnetismo é invariante sobre reversão temporal. O eletromagnetismo preserva C, preserva P, preserva T. Então, por eletromagnetismo, então, como isso aqui não muda e isso aqui não muda, o campo elétrico também não muda. Então, se o campo elétrico não muda, isso aqui não muda, então φ também não muda. Então, por reversão temporal, φ vai em φ. Então, apesar dele ser a componente temporal do quadro potencial, e o T vai em menos T, mas o φ não vai em menos φ, o φ vai em φ. Porém, o A vai em menos A. Se o T muda, o A tem que mudar para manter o E. Então, o potencial vetor, ele também muda sobre a reversão temporal. Aí mantém o campo elétrico.
Se o campo elétrico muda e o P muda, esse termo aqui não muda. D, então, D não muda. Né? Tá, não. O campo elétrico muda. O campo elétrico não muda, mas o T muda. Então, esse termo aqui, o reversão temporal, ele vai em menos D. E a corrente é ρV. Rho não muda, mas o V muda. Então, esse termo também aqui é ímpar por reversão temporal. Então, o rotacional não muda por reversão temporal, então o V muda. Então, o campo magnético, que no fundo é rotacional de A, o rotacional não muda, mas como o A mudou, então o D muda. Então, vamos dizer, o campo elétrico por reversão temporal, ele vai nele mesmo, mas o campo magnético por reversão temporal, ele é ímpar, como momento angular. Certo? Então, a gente vê que a interação de Pauli, a interação do momento magnético com o campo magnético, ela preserva T, então ela é paridade invariante, ela é time reversal, invariante de reversão temporal. Então, se ela preserva T e preserva T, ela tem que preservar C, e CPT é preservado. Então, C invariante. Então, quer dizer, ela preserva a reversão temporal e ela preserva todas as simetrias discretas, C, P e T. Então, não tem problema. Então, CPT, claro, no final do dia, CPT tem que ser invariante. Nesse caso, a gente viu que essa interação é invariante com tudo, C, T e com T. Muito bem. E a gente vê também, né, que essa interação aqui, ela informa, porque no Lagrangiano de Dirac, esse termo que a gente coloca o Lagrangiano de Dirac, em forma relativista, né, a gente não tem nenhuma interação desse tipo. O que aparece lá é o A, um acoplamento mínimo. Esse termo aqui é derivante, como nós sabemos, do acoplamento mínimo quando eu faço a redução não relativista. Em forma covariante, essa interação aqui, ela vem no seguinte termo da ação. Esse aqui é um termo que está na ação não relativista, na parte nachamente relativista. Se eu quiser olhar essa interação de Pauli na versão covariante, a gente sabe que esse termo aqui, ele provém desse termo aqui. Sigma Psi F'. Claro, esse termo aqui é um termo não renormalizável, do ponto de vista da teoria de campo, porque esse campo tem dimensão 3 meses, esse campo tem dimensão 3 meses, 3, e um 4 e um 5. Então, a constante de acoplamento que vai apareceria aqui, ela tem dimensão de massa a menos 1. Então, do ponto de vista da eletrodinâmica quântica, esse acoplamento é não renormalizável. Então, numa teoria renormalizável, os acoplamentos, como a QED é renormalizável, e esse acoplamento é não renormalizável, então ele só pode aparecer através de correção radiativa. Então, esse acoplamento aqui, ele não é um acoplamento primário da QED. A QED a gente só tem um acoplamento, a QED espidorial. O único acoplamento que a gente tem é o acoplamento da carga eletromagnética fermiônica com a Mi. Esse é o nosso acoplamento. Esse acoplamento é renormalizado. Ele me dá uma QED espidorial renormalizada. Mas por efeito de Loop, você já sabe até qual é, por esse efeito aqui, por esse gráfico aqui, que vocês computaram, né? Vocês viram que o primeiro efeito desse Loop é gerar a correção ao momento do polo magnético. Exatamente esse termo aqui, o psi barrado, psi ami, olha o psi barrado, psi ami, da decomposição de Born daqui, a gente vê que isso aqui vai dar justamente, vai dar a correção ao G. Então, esse gráfico aqui dá a correção ao momento magnético. Então, o momento magnético do elétron na QED, ele é calculado e, na verdade, ele induz esse termo aqui. Na verdade, esse termo aqui é a versão da ação do termo que é impossível. Esse gráfico aqui é um tubo, ele tem o psi barrado, psi e o ami. Tem uma derivada que sobra aí, que é justamente o momento
externa, quer dizer, aquele termo lá que vocês têm, que o barrado sigma mi, tem até o Q sobre 2M, né? O momento que transfere, I sobre 2M, sobre M, sigma, e mi, a mi. Então está exatamente aqui, o que a gente falou, está refletido aqui, porque esse pedaço aqui é o pedaço da decomposição de fóton. Tem o momento de transfer, que vai atuar aqui no fóton. Esse momento de transfer é no fóton. Esse aqui me dá o F mini. Então o F mini está aqui. E eu tenho sigma mini. Então eu tenho psi barrado, sigma mini, psi, F mini. E sobre a massa. Então eu tenho um resultado, eu tenho um termo de 1 sobre massa aqui, está me dizendo justamente que esse termo aqui não é normalizado, mas ele aparece, não? Com correção quântica. Oi? Ah, não, essa equação aqui, essa equação, o Pauli, ele construiu empiricamente os dados fenomenológicos que tinha. A grande questão dele, ele esperava obter essa equação de uma equação que faz essa equação é apenas um sobrevivente não relativista de alguma equação que deve ser relativista. Então, a busca do Pauli era tentar buscar uma equação relativista para o elétron, para o spin do elétron, que foi o que o Dirac conseguiu. O que Dirac conseguiu foi mostrar que a equação de Pauli era uma redução de uma equação relativística mais completa. Então, essa era a questão que o Pauli estava tentando resolver, mas que quem acabou resolvendo foi o Dirac, em 1928. Pauli, eu acho que 27, ele já estava com essa equação, introduzindo, quer dizer, já tinha se descoberto, né? O spin. Você fala que a equação de Dirac é com isso, por causa dessa redução. Por causa dessa redução, a equação de Dirac é a equação relativista do spin. E tem aquela coisa da equação de Dirac que pode como não foi essa ideia do Dirac só veio depois, em 31. Quando o Dirac fez a equação dele, ele não estava pensando em Poisson, ele estava pensando no que seria uma equação relativista para o spin. E a equação de Pauli não era relativista. Se o G igual a cor, fecha tudo. Fecha tudo. Então foi aí que foi o sucesso garantido. Agora a equação é então vamos lá. O que eu entendi, eu sou um cara que eu não gosto muito dessa coisa de loop. Sei. O contexto do loop do tudo, né? Eu não entendi o que essa equação aqui, isso aí diz uma coisa primária. Por exemplo, você dá a situação, você tira a equação, para ver se está lá mediana, e aí isso é uma coisa primária. Diz assim, então, claro, às vezes não, mas está normalizado, certo? Você sabe que não existe uma questão de fazer isso? Vamos pensar. Pois é, não, talvez, fisicamente falando, vou te entender, o que a gente pode estar pensando, vamos pensar o seguinte, fisicamente falando, não tem nenhum instrumental técnico na mão. O que é fundamental do elétron? O elétron é uma partícula relativista. Então ele tem uma massa, um spin e uma carga. O que nós esperamos, né, é que a gente consiga compreender as propriedades, né, do elétron a partir dessas grandezas, da massa, do spin e da carga. Então, a propriedade magnética do elétron, o fato do elétron ter movimento magnético, a ideia, né, desses reducionistas dessa época era tentar entender o magnetismo do elétron por aquilo que era a grandeza fundamental que estava associada ao elétron, era a carga fundamental da natureza. Então, é muito mais razoável, dentro dessa formulação, desse pensamento reducionista, você imaginar que o que eu tenho é a carga do elétron. Então, a propriedade magnética do elétron, ela deve ser um derivante da carga. Porque até a gente sabe, na própria relatividade, né, que o magnetismo é carga e movimento. Então, o próprio fato do momento magnético do elétron ser uma propriedade fundamental, ela talvez não seja tão fundamental quanto a carga. Então, é razoável que a gente tenha na eletrodinâmica, esse mundo de interação, que não revele diretamente o magnetismo da partícula. Então, o que eu tenho aqui é carga. Então, se essa teoria realmente é uma boa teoria, que é o caso da QED, eu espero poder compreender as propriedades do elétron
a partir dessa equação aqui. Eu pretendo compreender o que o elétron tem. Tem a carga, tá certo. Tem a massa e tem o espinho. Nessa época não se compreendia a origem da massa do elétron. Então hoje, nessa aula que a gente está fazendo de eletrofrágil, a gente está vendo que o modelo padrão ele oferece uma maneira de você compreender a massa do elétron. Então, a massa você tenta compreender via interação com o campo de Higgs. A carga, ela fica, tem uma propriedade fundamental, e o espinho. O espinho ele está no espaço-tempo. O espinho do elétron é uma propriedade que vem do espaço-tempo. Agora, se o elétron tem momento de polo elétrico, momento de polo magnético, momento de quadrupolo, qualquer coisa que ele tenha, a gente deve poder derivar dessas grandezas aqui. Esse seria um pensamento se você está querendo construir realmente uma teoria muito fundamental, porque senão você teria que colocar um parâmetro ali. Qual é o parâmetro que você vai colocar ali? Qual é a constante de acoplamento no fundo que eu vou colocar? A constante de acoplamento que eu vou colocar aqui é o que depende, é o inverso da massa. Isso aqui é adimensional. Então eu vou colocar aqui o μ. Então eu colocaria aqui o magneton de Bohr, entraria aqui como sendo a grandeza com dimensão de 1 sobre massa e faria o papel dessa constante de acoplamento. Então eu já estou introduzindo uma constante extra. A mesma coisa com o dipolo, vamos falar daqui a pouco. Então você começa a perder o caráter mais fundamental da tua discussão. O que você quer fazer? Uma teoria, se possível, a melhor coisa em física. Quanto mais fundamental é uma teoria, menos parâmetros dimensionais ela tem. Eu quero que tenha QD é boa, por isso ela tem um parâmetro, no sistema de unidades naturais, mas ela tem um parâmetro que é adimensional. Então, a partir desse parâmetro adimensional, combinando com os demais grandezas fundamentais, a gente consegue gerar as propriedades do elétron. Então, eu acho que isso era o ponto de vista, que não é por isso que era tão interessante o que Paulo fez. Vamos introduzir essa interação à mão. Vamos introduzir, no momento que ele tinha, vamos fazer isso. Mas essa interação já não deve ser tão fundamental. O grande mérito, o grande valor da equação de Dirac foi que, da equação de Dirac, apenas com essa constante de acoplamento que é adimensional, você gera, por exemplo, a propriedade magnética do elétron. Você vê que o elétron tem um magnetismo. Mas por que nessa equação aqui não aparece, por exemplo, o momento de polo elétrico? O momento de polo elétrico, sabe? Quando a gente pega a interação de um dipolo elétrico, duas cargas opostas, separadas por uma certa distância. Então, claro, geralmente chama o momento de polo elétrico, se eu me lembro bem, de P. Então, momento de polo elétrico, interação com o campo elétrico, a energia de interação de um dipolo com o campo elétrico é essa aqui. Esse termo não sai na equação de Paulo. Então, a interação elétrica está aqui, no monopolo. É φ. Já a interação magnética sai no dipolo. Então, a questão é o que está acontecendo, o que está faltando, talvez, na equação de Dirac. Então, ela não está dando dipolo elétrico. Então, se a gente olhar a equação do Dirac, ela prevê momento de dipolo elétrico do elétron igual a zero. Ela não faz previsão. Ela faz uma previsão do momento magnético. Automaticamente, pegando a equação de Dirac, onde eu não tenho nenhuma informação sobre o I, e fazendo, por exemplo, a redução relativista, ou fazendo como vocês fizeram o exercício da decomposição de Bohr, você chega ao magneton de Bohr. Você chega que o elétron interage com o campo magnético através de uma grandeza que combina a carga, a massa e o espinho. Então isso aqui responde pelo magnetismo do elétron da interação. Então ele faz uma previsão do momento de polo magnético do elétron. E ele acha exatamente o magneton de Bohr. Está lá. O magneton de Bohr é o quê? 10 a menos 10, 10 a menos 10 metros por 10, nessa faixa, 10 a menos 10, 10 a menos 10 metros. Então, você faz uma previsão, inclusive aqui nesse, sai o G igual a 2. Então, a equação de Paulo, ela vai em cima das propriedades magnéticas do elétron, mas ela deixa em aberto o momento de polo elétrico. Quem vai resolver o problema do momento de polo elétrico do elétron é o modelo padrão. Então, quando você incorpora
o elétron no modelo padrão e o momento de hipótese eu tinha passado esse domingo aí, quando eu passei aquele resultado que saiu essa semana aí, importante, né? Do novo limite que apareceu no momento de polo elétrico, né? O modelo padrão ele prevê que, vamos chamar o momento de polo elétrico de TE, né? No texto que deu. Hoje eu acho um papelzinho, né? Não, obrigado. Muito obrigado. Tchau. Então, o momento de polo elétrico do elétron, vamos dizer, via pela equação de Dirac, vamos aproveitar isso. Eu vou querer aproveitar ainda. As equações elas são todas assim, dias fundamentais. Certo? Eu acho que uma boa equação você, a partir dela, você tem já as todas. Isso aí para raciocínio bonito. Um pouco delicado. Mas aqui que eu acho que o raciocínio de grupo é delicado, mas ele é assim, um efeito da teoria de, quer dizer, quando você passa por uma descrição, quando você assim, desmaterializa a partícula e passa a descrever a partícula pelo campo de grupo, então esse efeito de grupo é uma nova faceta do estudo quando você vai estudar a interação da partícula. Claro que é uma coisa técnica, mas é um método que você usa para poder descrever propriedades que a partícula tem quando ela deixa de ser tratada como partícula e passa a ser tratada como uma onda, como um campo. Eu acho que é um pouco isso. O que coloca assim, de uma maneira crua, você quer digamos, saber, você é um advogado, você quer ver se o cara ganhou uma mulher do outro cara. Pelo raciocínio do núcleo, sempre vai aparecer a possibilidade de ganhar. Agora, pela equação não, se na equação não tiver o termo claro, aí não tem história para discutir. Então, eu gosto de ver isso, por exemplo, e a equação, foi empírica, porque ela tem que ser uma lagrangiana. Daí essa lagrangiana, não, pode esse termo chama se mais baixo. Mas eu nunca vejo a pergunta, será que não falta, não no sinal que faltam novos termos dessa lagrangiana, a outra que estava incompleta, então daí a gente parte para estudar o tipo de elétrico, que é uma justificativa, entende? Será que é essa? Eu volto assim que a gente perdeu o nosso papel da concepção, perdeu muito o sentido de equação. A gente faz a equação, o junto que mas a equação é uma coisa que está fazendo assim. Eu acho que a gente pode pensar, será que está faltando alguma coisa na equação de Dirac? Será que a equação de Dirac tem que ser complementada? Eles não queriam discutir com vocês. Então, o momento de polo elétrico, pela equação de Dirac, ele é zero. Pela QED, ele é zero. Então, ele não sai nada. Quando eu vou para o modelo padrão, tinha passado para vocês aqui no Reviews of Modern Physics, né? Lá o Reviews of Modern Physics, acho que era número 63, né? De 91. Passei a referência lá para vocês, é o momento de polo elétrico, então a cor aqui é nesse paper aqui é dado bastante cuidado, discutido com outro autor aqui, um japonês,
parceira. Bom, mas é dado bastante detalhe, discussões sobre o modelo, o cálculo, né, a previsão do momento de polo elétrico no modelo padrão. O modelo padrão faz uma previsão de que esse momento de polo elétrico ele tem que ser menor, DE, menor do que 10 a menos 39 carga do elétron centímetro. Depois, tem alguma física além do modelo padrão. Física além do modelo padrão pode ser grandificação, pode ser supersimetria, pode ser two Higgs mode, extra dimensions, aí tem um monte de física além do modelo padrão. Em algumas físicas além do modelo padrão, em alguns modelos além do modelo padrão, se prevê um momento de polo elétrico que tem uma variedade. Tem modelos que prevêem um momento de polo elétrico menor do que 10 a menos 26. Supersimetria, por exemplo, né? Ela prevê menor do que 10 a menos 30. E entra, por exemplo, SUS. Então, o importante desse dado experimental que surgiu recentemente, e se vocês olharem a tabela do PDG, que eu não estou com ela aqui, mas o dado de 2011, né, do PDG, que são os dados experimentais, né, o PDG em 2011, ele dava o momento de polo elétrico, ele era menor, tinha que ser menor do que 10 a menos 28. Não, 10 a menos 28. Agora, esse resultado final de 2013, né, um novo resultado, então, de outubro de 2013, esse resultado melhorou 12 vezes. Se conseguiu obter um balde que é 12 vezes menor. Então, o dado mais recente, isso aqui é experimental, é que o momento de polo elétrico deva ser menor do que 10 a menos 29. Carga do elétron. Isso seria uma coisa intrínseca ao elétron. Isso é uma coisa intrínseca ao elétron. Porque o elétron tem uma carga. De polo, a gente sempre faz aquele modelinho com duas cargas. Isso. Né? Pois é. Mas o dipolo não é só o modelinho de duas cargas. O dipolo basta que você tenha uma certa assimetria na distribuição de carga. Porque, basicamente, é o momento de polo elétron, se a gente lembrar lá do nosso famigerado Jackson. O momento de polo, né, ele é dado pela integral, né, de distribuição de carga x. Né? Isso aqui é um momento de polo elétrico. Então, essa integral aqui, ela tem que ter uma certa simetria. Claro, se você tiver uma distribuição que é estericamente simétrica, por paridade, isso aqui é zero. Você, tendo uma distribuição que é assimétrica, então, o momento de polo elétrico é muito assimétrico. Oi? Seria assimétrico. Seria. Porque pensa bem, se você vai para o referencial de repouso do elétron, imagina que você vai para o referencial de repouso do elétron. Então, se o elétron tem uma propriedade que é vetorial, qual é o único vetor que o elétron tem no referencial de repouso? Ele não tem momento, ele não tem nada, só o spin. Então, é claro que o momento de polo elétrico do elétron, ele tem que ser paralelo ao spin. Como é o caso também do momento de polo magnético, né? Como é o caso do U. O lá está lá, é proporcional a essa, está lá. Você vai para o referencial de repouso da partícula, ela está em repouso, e ela tem uma grandeza física, que tem natureza vetorial, por covariância. Qual é o único vetor que você tem à disposição para servir de base para aquela grandeza vetorial que ela tem hoje? O referencial de repouso é só física, não tem momento. A não ser que tenha alguma anisotropia no espaço-tempo. Essa é a discussão que eu queria levar com vocês. Por exemplo, em teoria de Gauss, em quebra da simetria de Lorentz. Na quebra da simetria de Lorentz, existe um vetor fundamental do espaço-tempo. Então, mesmo que a partícula esteja no referencial de repouso dela, ela pode ter grandezas intrínsecas que
sejam na direção daquele vetor que dá a direção privilegiada do espaço. O spin já não é tão fundamental, porque tem um vetor competindo com o spin. Mas não pode ser paralelo ao spin, já que o momento do lado também é paralelo ao spin. O momento magnético. O momento de polo magnético e elétrico juntos. São juntos. Então, o momento de polo elétrico está mostrando que se ele é não zero, ele deve ter uma assimetria na distribuição de carga em relação ao eixo do spin. Se a partir do termo do spin, a carga do elétron não está simetricamente distribuída em torno do spin. Então, a gente espera que o momento de polo elétrico do elétron seja paralelo ao momento de polo magnético. Por esse argumento simples, você vai referenciar os recursos a partir do que você resolve essa questão. Tá? Então, esse valor aqui, ele já joga fora uma série de modelos além do modelo padrão. Então, se esse cara aqui é menor do que 10 a menos 19, mas esse modelo aqui diz que ele é menor do que 10 a menos 26, então deve ser 10 a menos 26, na nossa escalinha, né? 0 está aqui, 1 está aqui. 10 a menos 29, vamos dizer, está aqui. 10 a menos 26 está aqui. Se uma coisa é menor do que 10 a menos 26, ela pode ser maior do que 10 a menos 29. Tem 3 ordens de grandeza de diferença. Então, esse resultado novo aí do modelo da medida do momento de polo elétrico, ela vai ser boa. Ela começa a ser um elemento decisivo para você começar também a você começar a selecionar também modelos além do modelo padrão. Então, com isso, já caíram alguns modelos. A supersimetria, ela prevê na faixa de 10 a menos 30. Então, a supersimetria está quase aqui em cima também, né? A supersimetria prevê que 10 a menos 29 está aqui, ele tem que ser menor que 10 a menos 29, a supersimetria já tem que ser menor que 10 a menos 30. Então, a supersimetria está na região de validade desse experimento. Mas tem outros modelos que, além do modelo padrão, tem modelo que prevê 10 a menos 26, tem modelo que prevê 10 a menos 28. Então, esses resultados aqui teóricos, essas previsões teóricas, elas estão falhas frente a esse resultado experimental, que é o resultado novo. A gente mencionou, saiu agora, né, no físico do Leves, né? Foi o físico do Leves, né? Então, vamos guardar isso aqui. Vamos tentar aproveitar essa oportunidade desse dado para a gente começar a buscar relacionar alguma coisa que a gente esteja esse estudo que a gente está fazendo a partir do destino. Essa é uma discussão que tem na literatura também. Na literatura já se contempla o momento de polo elétrico do W+, do W-. Então, a mesma coisa, o referencial de repouso do W+, tem risco 1. Então, o momento de polo elétrico dele vai ser paralelo ao seu spin. E que modelo prevê também um momento de polo elétrico? Por exemplo, o modelo padrão. Agora, a pergunta é, será que a gente consegue, na QED, algum tipo de acoplamento efetivo que possa reproduzir o momento de polo elétrico, seja do elétron, seja do W, né? Então, vamos começar, essa discussão acho que está dentro do nosso contexto aí, né? Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho. Então, eu vou apagar essa referência aqui. Oi. Eu quero ter o momento de polo elétrico, não do elétron, mas do elétron-like e do elétron-left. Certo? Não sei se você viu aquela foto. Né? Segundo nível do elétrico, do elétron. Isso. A gente estaria criando. Isso. Quando a gente pegar essa relação, vamos escrever isso aqui, vamos ver como é que isso aqui fica em função de leve e de lado. Esbarrado, si-mi, si e f-mi. Essa interação aqui é a interação que dá o momento de polo magnético. Né? A gente já vimos isso, né? Pela própria decomposição. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Eu posso quebrar esse estrilor, não sei o que vai ficar. Si leve, eu vou omitir o psi, tá bom? Vai ficar si leve barrado mais si right barrado. Sigma mi, si left mais si right, f mi. Quem é o psi left? Psi left, a gente já sabe do nosso curso. 1 mais gama 5 sobre 2 psi, o projetor de quiralidade mais. 1 mais gama 5 sobre 2. Quando eu barro, o barrado do gama 5 é menos gama 5. Então, o psi left barrado, ele vai deixar aqui, ele vai trazer para cá
ele vai produzir um 1 menos gama 5, por causa do barrado do gama 5. Ele vai produzir isso aqui. E aí, como o gama 5 comuta com sigma mi, gama 5 anticomuta com gama mi, e gama 5 anticomuta com gama mi, então ele comuta com sigma mi. Então esse operador, ele vai passar por aqui intacto, vai chegar aqui. E aí, 1 menos gama 5 atuando no left, dá zero, por ortogonalidade. Então, esse acoplamento, ele vai poder pegar esse left barrado, vai matar o left. Ele só vai sobrar o right. Então, esse acoplamento, se a gente quiser olhar, analisar em termos de quiralidade, ele é diferente do acoplamento de gate. Ele não preserva a quiralidade. Esse left barrado, sigma mi, psi right, f mi. E, ok, o psi right barrado, que é a outra parte dele, né? Sigma mi, psi left, f mi. Então, esse acoplamento de Pauli, ele é um acoplamento que flipa a quiralidade. Diferente do acoplamento de gate. O acoplamento de gate não, ele é left barrado, gama mi, left a mi. Right barrado, gama mi, right a mi. Então, o acoplamento de gate não flipa a quiralidade, mas o acoplamento de Pauli, ele flipa a quiralidade. Então, ele não é um acoplamento tão interessante, né, no modelo padrão. Porque o modelo padrão, qual é a ideia do modelo? É ele separar realmente o mundo, as interações, né? Separar o left do right. Então, essa interação, ela mistura o setor left com o setor right. Então, vamos deixar essa observação. Aí já dá uma dica para você tentar ver o left e o right no momento de polo. Sim, e aí é o que tem que ser feito no modelo padrão. Você vai analisar a geração do momento de polo left, pegando as quiralidades left e right. É melhor analisar assim, olhar o left e o right. Da onde é que pode sair um acoplamento que dê a interação ao Mas dá para quebrar? Dá. Ser diferentes? O setor left e o setor right. É. Se o setor left se acopla de uma maneira, não dá. O momento de polo elétrico, ele naturalmente une as duas quiralidades. Você precisa ter um objeto massivo, você precisa de massa. Sem massa, não. Aí, quando você bota luz, as quiralidades mistura. Pois é, mas aí você, quando coloca luz, você pode gerar um. Mas esse efeito aqui, ele não deve estar dando um momento de polo elétrico, está dando um momento de polo magnético, porque a gente viu a decomposição do corpo, aqui, e ele está dando, deixa eu apagar aqui um minutinho. Vamos dar só uma olhadinha numa coisa. No momento de polo magnético, a pergunta que a gente quer saber é: eu consigo distinguir o right e o left? Eu quero saber a massa do elétron right e a massa do elétron left. Certo. Então, você vem tentando. Então, você saiba, não existe o caso do neutrino. Daí a pergunta que esse momento de polo magnético, você teria que mostrar claramente fatores diferentes. O setor left e o setor right. Isso seria possível, vamos dizer assim, se você tivesse, não se você tiver uma partícula de Dirac. Se você tiver um férmion de Dirac, por causa da invariância de CPT, você deveria ter que a componente left e a componente right, por invariância de CPT, tem o mesmo momento de campo. Mas se você tiver alguma partícula que não seja carregada, no caso do neutrino, no caso do neutrino de Majorana, ele é macio. E aí você tem um momento magnético dele proporcional à massa dele. E esse objeto é left. Então você consegue separar o left do right se o objeto não tiver carga. Mas devido a simetria de conjugação de carga que leva partícula menos partícula, se você tiver o momento magnético que você tem para a componente left do elétron é igual ao momento magnético que você tem para a componente right. Você vai deixar subir. Não, isso aqui não, por aqui, estou falando só de aqui. Deixa eu colocar agora. Oi, fala. A definição vamos chamar estética de CPT. Isso. Ela sempre de bom, vai dar tudo igual. CPT para nós é uma coisa importante, né? Porque ela é demonstrada, ela é válida sempre. Desde que você tenha as premissas de localidade, da ideológica, a medição de estatística.
que é um teorema fundamental. E aqui está, a quantidade de campos locais. Vou apagar isso aqui, porque isso aqui já está claro. Está aí a referência, né? Saiu essa semana aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa. Então, já discutimos. Vamos dar só uma olhadinha só, porque eu queria colocar para você. Eu queria colocar essa questão bem clara, porque eu acho que a gente pode aproveitar para estudar algumas coisas. Vamos colocar a seguinte questão. Vamos pegar essa interação, tipo Paulo, a interação que dá um movimento magnético. Vou pegar si barrado, pegando isso aqui, sigma mini. Vou pegar aqui sigma e j, si, f e j. Estou pegando o setor puramente espacial lá do Paulo. Então a gente sabe que esse sigma e j aqui, né, a gente fazendo lá vamos usar a representação de Dirac das matrizes gama. Então sigma e j, né, as matrizes gama, né, são 0, sigma i, menos sigma i, 0. Então quando eu pego sigma e j, que é o computador de gama i e gama j, eu vou produzir esse objeto aqui na representação de Dirac. Ele vai dar epsilon i j kappa, sigma kappa, 0, 0, sigma kappa. Tá? Essa matriz aqui na representação de Dirac. Vamos colocar aqui, então vamos dizer, a gente está escrevendo isso aqui para um verme, né, que eu peguei essa equação de Dirac. Vamos pegar uma solução elétrica, solução de energia positiva. O barrado, vamos voltar aqui para a gente estava. O barrado é o dado. Quem é o 1 para nós? Quem é a solução de energia positiva? Chamando o espinor superior de si, né? Então isso aqui é o Cidaglia. Aí aqui nós temos o Cidaglia, sigma escalar P, linha sobre 2n. Tá? Então isso aqui é o Bra, né, um espinor conjugado, né, o Dagger, e aí aqui eu tenho o gama zero. Que vem do barrado. O barrado é o Dagger, gama zero. Estou adotando isso aqui. U de P, o espinor de solução de energia positiva satisfaz a equação de Dirac. Ele é um espinor relativisticamente forte, e aqui nós temos a parte que é a parte relativisticamente fraca. Essa é a nossa parametrização. Então aqui é esse objeto que é barrado de P', é o barrado de P', o de P. Então tem o dado gama zero. Vamos colocar aqui, isso aqui é F em JK, sigma K. E esse F em J, a menos um sinal é menos F em JK, momento campo magnético, VK. Então, F em JK, epsilon i JL, F em JK, F em JL dá um delta, né, de kappa L. Então, vai ficar sigma kappa, VK. Deixa eu escrever isso aqui então. Sai daqui então, né? Por enquanto, vou parar isso aqui. Vai ser isso aqui. Então vai ser aqui sigma kappa 0. Vamos botar assim, sigma 0, 0, sigma escalar P. 1. Vou botar sigma I, sigma I, aí aqui o si, aqui o sigma escalar P sobre E mais M. Bom, aqui é uma linha, né? E aqui é está errado, 2M, é linha mais M. Tá? É o L do P', então é raiz quadrada, P' ao quadrado C2, mas M2 C4. Então, energia linha, momento linha. Momento P, energia linha. E aqui o si. E aqui o campo magnético. Esse campo magnético aqui está contraído com essas matrizes sigma aqui. O gama zero é 1, 0, 0, menos 1. Então, simplesmente o que o gama zero vai fazer, quando eu pegar o gama zero e multiplicar por isso aqui, ele vai colocar um sinal menos aqui. O gama zero é diagonal com 0, 0, menos 1. Então, o que a gente está vendo é que
essa interação aqui, ela vai trazer um sigma i para cá e vai botar um menos sigma i aqui. Nesse espinor. Então, a gente vai ver que esse termo aqui, nós vamos formar os termos, que é sigma Dagger, sigma, si, escalar B. E agora vem um termo aqui, esse termo aqui é de ordem V sobre C. Esse termo aqui é de ordem V sobre C. Então vem uma correção aqui, que é de ordem V sobre C ao quadrado. Então a gente vê que no limite não relativístico, a interação magnética, ela sobrevive. Então está aqui, sigma escalar B. Sobrevive aqui no limite não relativístico. Então é isso aqui, tá? Aquilo. Esse sigma, sigma Dagger, si Dagger, sigma, si, isso aqui está fazendo o papel, né? Como se fosse a magnetização média, né? A magnetização escalar B. Então isso que está aqui, se a gente pegar aquele acoplamento de Pauli-Weyl e fizer a redução não relativística dele, a gente vê que ele é exatamente esse termo que apareceu na equação de Dirac. Isso aqui eu peguei a equação de Dirac, fiz a redução não relativista, apareceu mi escalar B. Agora eu estou pegando uma outra coisa, estou pegando a interação de Pauli. Si barrado, sigma mini, si, f mini. Aí peguei essa interação de Pauli e coloquei isso no espinor completo. E aí fica no limite não relativista, essa interação me manda isso. Então, essa interação, ela no limite não relativista, ela realmente dá interação magnética. Galera, vou apagar isso aqui. É claro? Vamos pegar agora, isso eu peguei a parte magnética. Vamos pegar agora a parte elétrica. Esse acoplamento ele dá si barrado, sigma 0i também, si, F0i. F0i é o campo elétrico. Certo? Não vai, agora eu vou descer isso aqui, é esse ponto aqui, sigma 0i, F0i. F0i eu acho que é menos o campo elétrico. Mas a gente está reduzindo. Quero ver o que acontece agora com isso no limite não relativístico. Então, isso aqui é um gama 0, gama i. E gama 0 é diferente de gama i. Então, o comutador de gama 0 com gama i está simplesmente 2 gama 0 gama i. E aqui o psi barrado, ele dá um gama 0. Isso aqui é psi Dagger. Gama 0, psi. Então vai aparecer o gama 0 no barrado e o gama 0 que estava aqui do sigma 0i. Se cancelam, vai dar 1. Gama 0 ao quadrado é 1. Então a interação elétrica, basicamente, ela ficou assim. Psi Dagger, gama, psi, escalar. Certo? Vamos pegar essa interação aí agora. Então isso ele está me dando si Dagger, sigma, P' sobre a linha mais M. A matriz gama, 0, sigma, vamos botar gama I, sigma I. E aqui psi, si, e aqui o campo elétrico. Então, ao fazer essa operação aqui, a gente joga esse para cima e traz esse para baixo. Então vai ficar aqui em cima, sigma I. Esse mesmo sigma pegou o psi embaixo. E aí a gente está vendo, ó, isso aqui está pegando si Dagger, pega esse cara aqui, pronto, si Dagger, sigma I, vou botar aqui, sigma escalar E,
sigma escalar P sobre E mais M sigma. Porque isso aqui e isso aqui. Oi? Era 0 sigma menos sigma 0. Aí o sigma pegou de baixo e trouxe para cima. O menos sigma pegou de cima e trouxe para baixo. Era assim, não. 0 sigma menos sigma 0. Atuando em si, sigma P sobre E mais N sigma. Esse que eu tinha. Então esse cara aqui, esse cara pega esse e traz para cima. Esse cara pega esse e traz para baixo. Isso, tá. E aí outro termo é menos, né? Menos cidade, sigma escalar pequenina, do E mais N, vou trocar um pouco, né? E aí aqui sigma escalar E. Então o que a gente observa é que essa interação ela é bem fraca, o limite não relativista. Por quê? O que significa o limite não relativista? Isso aqui já é de ordem V sobre C. E nós também temos esse campo elétrico suficientemente fraco. Nós estamos fazendo lá o limite não relativista, a gente está supondo que a gente tem um F e um EA módulos, né, que são também muito menores do que M, da massa do elétron. Está pegando campos suficientemente para pensar, a massa do elétron é 0,5 metros, eu estou pegando aqui energias de interação que podem ser da ordem do elétron-volt. Então a gente tem realmente. Claro, se a gente começar a botar um campo eletromagnético muito forte, se eu começar a colocar um campo eletromagnético que me produza essas energias de interação na faixa do médio, eu já começo a criar partícula de partícula, eu saio do formador. A equação de Dirac já não é mais válida. Para tentar no limite que os campos elétricos e magnéticos têm energia de interação, esse é muito menor do que é entre a massa do elétron. Tem que ser menor do que 0,5 metros. Na faixa de 1 metro, senão eu começo a criar pares de elétron. Né? Essa faixa de 1 metro já é raio gama, né? A radiação gama já fica na faixa dos médios. A radiação visível é na faixa dos elétrons volts, depois o raio-x Kelvin, médio já é raio gama. Então esse campo elétrico tem uma radiação muito intensa que já não posso nem mais usar, e passar para a teoria de campo e mudar a Q dele. Então nessa aproximação, o que a gente está vendo é que o setor elétrico que sai daqui, e quando a gente pega a interação de Pauli, o que ela salva para nós do limite não relativista é só a interação do momento magnético. Aquela outra parte, que é uma parte que dá exclusiva, e a parte elétrica, ela também é irrelevante no limite não relativista. Então, a interação de Pauli, por isso que essa interação, por isso que a gente diz, essa interação aqui, ela descreve, vamos dizer, um momento magnético do elétron. E em nenhum momento a gente diz que essa interação descreve um momento de dipolo elétrico no elétron. Ela não dá dipolo elétrico. Então, no limite baixamente relativista, ela não dá. Então, eu vou começar agora a pensar, da onde é que eu posso tirar uma interação que dê, dentro dessa visão da QD, aonde é que está o momento de dipolo elétrico do elétron? Claro, o momento de dipolo elétrico, a interação, né? A interação de um dipolo elétrico com um campo elétrico, vamos pegar assim, vamos colocar assim, a energia de interação, o hamiltoniano está fazendo dinâmica, né? A energia de interação entre um dipolo elétrico e um campo elétrico, o momento de dipolo elétrico é da mesma forma que eu tenho nicho na largueira. Então, é claro, isso aqui vem de um F mini. Isso aqui tem que vir de um F mini. O momento de dipolo elétrico, as grandezas físicas
mensuradas, né, dos férmions, elas têm que ser bilineares dos férmions. Tudo tem que ser na forma. Se barrava alguma coisa de si. Então, esse D aqui, ele deveria, não, tem que estar alguma coisa desse tipo. Se barrado, se. Tem que tirar o momento de polo magnético do bilinear fermiônico. Agora, o que nós discutimos? Se eu estou no referencial de repouso da partícula, eu espero que o momento de polo magnético elétrico seja proporcional ao spin. Então, de alguma forma, o spin teria que aparecer aqui. Mas se eu fizer isso, eu tenho de novo o momento de polo magnético, isso aí não é o momento de polo elétrico. Então, o que eu posso fazer aqui? O que eu tenho à minha disposição para mudar o jogo aqui? Eu tenho uma disposição que nada me impede de colocar aqui uma matriz gama 5. Vamos ver, a gente fez com o sigma mini. Vamos fazer com gama 5 para ver o que isso aqui pode dar para nós. Então, nós estamos agora tentando estudar, a gente está tentando ver, a pergunta é: será que essa interação aqui é pergunta? Será que essa interação aparece por esse raciocínio que nós estamos seguindo, né? Será que ele aparece de novo? Né? Tem que ter alguma coisa que me relacione com o spin. Mas eu tenho a chance agora de mudar colocando. A única matriz que eu tenho à disposição a esse ponto agora tem que produzir um campo elétrico. Tem que produzir uma grandeza que seja um momento de polo elétrico. Essa grandeza tem que trazer uma noção de orientação através do spin. A matriz de spin é o sigma mini. Então, vamos tentar ver isso aqui me dá no gama 5. Aqui, eu diria só uma observação, de novo, né? Colocar o gama 5 aqui não modifica a estrutura de piramidal. Isso aqui vai me dar de novo. Psilef barrado, sigma mini, gama 5. Essa interação aqui, ela mistura ainda as piramidades, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha nessa interação aqui. Então, vamos tentar pegar o setor elétrico dessa interação. Então, o setor é sigma 0i, F0i. Vamos pegar. Se barrado. Então, o que vai ficar? Quando eu pegar o setor elétrico, quiser pegar só a parte elétrica dessa interação, vamos botar o se barrado é oxidáguia gama 0. Setor elétrico, isso aqui vai ter que ser o sigma 0i, gama 5, si, F0i. Vou pegar só a parte elétrica. Então, aqui de novo, aqui eu tenho gama 0, gama 0. Então, gama 0 dá 1. Então, vai me sobrar no final do dia aqui só um sigma i, um gama i. E aqui nós temos o campo elétrico. Para essa interação está dando para nós, se dá conta. Vou dar um intervalo para vocês poderem entrar em ação. Sigma para Sidágia, sigma, está lá, terina, sobre a linha mais 1. Gama I, é 0, sigma, menos sigma 0, gama 5 é 0, 1, 0, upsi é 5, certo? Então aí eu tenho agora essa matriz aqui, a sigma i 0, menos sigma i, né? Sigma i 0, 0, menos sigma i. Então essa matriz aqui junto vai me dar sigma i 0, 0, menos sigma i. E aí agora eu começo a perceber uma coisa boa. Eu começo a perceber que esse termo aqui me dá uma contribuição não relativista, que vai ser, né? Vai ser esse termo, essa matriz aqui vai pegar esse carinha, então a gente vai produzir aqui, ela vai me gerar no limite, não. Estou pegando agora esse termo aqui, tá? Vindo para cá.
meio bagunçado ali. Para cá. Então esse termo aqui está me dando cidade. Ele vai produzir um termo de ordem V sobre C ao quadrado, mas ele está me dando sigma d'área, cidade, sigma, si, escalar é. Então olha só, o spin e o campo elétrico. Então a gente está esperando que isso aqui seja agora, né? A interação proporcional ao spin. Então isso aqui vai fazer o papel de escalar é. Só que essa interação, ela não está na equação de Dirac. Ela não tem a contrapartida dela na equação de Dirac como sigma que tinha. Na equação de Dirac só tinha isso. Por isso que aqui eu não ganhei só o sigma, aqui eu ganhei a parte da magneto de Bohr. A equação de Dirac me deu o Mi completo, me deu E, me deu 2N, sai tudo daqui. Essa interação aqui, ela está saindo aí, então sai o sigma. Está me dizendo o que eu estava falando com vocês, que é o raciocínio físico que a gente espera. O momento de polo elétrico, ele deva ser proporcional ao spin. Ela está na direção do spin, mas ele quer interagir com o campo elétrico. Apesar de você estar fazendo isso, porque está pegando a mesma linha de movimento do momento magnético. Isso. Tipo, a gente vai no caminho que a gente conhece. Isso, exatamente. Vamos basear o mais próximo possível. Afinal de contas, o eletromagnetismo ele tem essa ligação muito forte entre E e B. Né? Então, o que vale para ver é a diferença, né, entre o momento, então, vamos dizer, o operador que dá. Então, o que dá o operador de momento magnético do elétron, se eu quiser olhar na equação de Dirac, se quiser olhar em termos de campo, essa interação aqui me gera, então, um momento de polo magnético. E uma interação muito parecida. Que é essa aqui. Vai me dar o momento de polo elétrico. Mas é aquilo que a gente falou, como você falou, eu vou baseando, porque eu me baseei nesse fato. Eu tenho que interagir com o campo elétrico. Depois, eu sei que o momento de polo elétrico tem que estar paralelo ao spin, tem que estar na direção do spin. Então a matriz de spin tem que estar aí. Aí eu vou, por argumentação de covariância, qual é a única matriz que eu tenho que seja na álgebra de Clifford que eu possa colocar aqui sem quebrar a invariância de Gauss. Eu não consigo. Jogo para massivo e vão ver o que dá. Então a gente consegue ver. Também, claro, essa é uma interação não renormalizada, porque é psi barrado, psi F limite.